Javorski, olha ali, ó. Top 1, top 2 da sua categoria. Esse top 1, top 2... O que vem na tua cabeça? Então, o top 1, top 2 eu já deixei isso em vários podcasts ali, que o Sebum tá um degrau à frente do Ramon, o Ramon um degrau à frente dos demais, até 2 degraus. Mas nesse ano, devido às lesões do Sebum, a simetria que vai ter, o Ramon é perfeito, cara. O Ramon não tem onde crescer músculo mais dele. Falar que ele vai melhorar, ele vai subir o peso e vai pra Open. Mas assim, ele tá perfeito. Ele tem que continuar sendo o Ramon do jeito que ele entrou no Arnold e esperar o Sebum errar. E já dá pra ver que ele tá errando. Que já tá tendo as lesões, as assimetrias, e acredito que nesse Olímpia, se os árbitros repararem nessa simetria do braço dele, o Ramon já leva. Chain, você que viu a evolução aí do Ramon e principalmente já acompanha o Sebum aí há um certo tempo. Sempre se falou da grande diferença, né? Citamos isso aí nos comentários anteriores, dos gringos em relação aos brasileiros, né? E a gente tem o Ramon como atual campeão do Arnold Ohio, que pra mim é o segundo maior campeonato que existe. É o segundo. O quanto, né? Então, o quanto que essa diferença ainda tá gritante, vamos supor que a gente tira essas lesões aí, essa situação atual do Sebum. Quanto essa distância tá ainda gritante ou não? O Ramon tá conseguindo encurtar cada campeonato? Não, o Ramon consegue encurtar, na minha opinião, cada campeonato, mas ainda tem uma distância. Essa foto é maravilhosa, Japa. Ainda tem uma distância. Em termos de físico, em termos de poses, que é a mesma história aí. O Ramon, ele tava, nessa pose aí, ele tava fazendo outra pose clássica. O Ramon fez essa. Aí ele falou assim, eu faço essa pose melhor, e eu consigo tirar mais dela. Entendeu? O Ramon não tá ruim na pose, só que o Chris extrai mais da pose. Então ainda tem, muito se questiona essa história da tem altura, então ele tem mais peso pra colocar. Acho que 6, 8 quilos, né, Pacho? Acho que não é tudo isso. Não é tudo isso, não, mas de qualquer forma... Não, o Sebum pesou de roupa. Ele pesou de roupa lá no Olímpia, eu vi depois, Sim. Mas assim... Ele tem uma margenzinha ali ainda. É aquela história, já tá difícil. Não é porque ele tem a margem que ele vai conseguir pôr a mais. Totalmente. Colocar 1 quilo de músculo, o pessoal fala, vai pra Open, você tá segurando. Não tô segurando. Não é bem assim. Não é bem assim colocar 1 quilo de músculo no palco. Vou largar o pé. Não sou o Willy que vai tomar Increlex e... Colocar 1, 2 quilos num ano, cara, de trabalho no palco é muita coisa. Difícil. Pra colocar 1 quilo é 6... assim, eu faço meu off, dá 119, 120. Teria que colocar 128 para ganhar 2. Tipo assim, claro, a gente consegue fazer uma finalização, talvez que não precise sugar tanto, que o negócio flua melhor, que você consiga carbar e deixar o cara mais cheio. Isso a gente consegue. Mas a massa muscular, construir aquela densidade aí, 1, 2 quilos, é muita coisa. Mas ele tem uma vantagem do Bunster, que é uma coisa, vamos dizer, considerável. O ponto é a capacidade de evolução do Bunster, mesmo com limite... tem limite de peso? Tem, mas tem lesão. Todo ano tem uma lesão. Aí a galera fala assim, tá gorando o cara. Não é. É coisa meio óbvia. O cara, um ano machuca o femoral, outro ano machuca o quadril, outro ano é o bíceps. Quando você tem a primeira lesão, o negócio tende a... uma coisa vai puxando. Você pega... Tipo uma lesão no bíceps. Pra você fazer um supino e tá com um lado ali já com uma fibrose, romper o peito, mas eu tive isso, cara. Eu sei como é. Historicamente falando, você tem Não vários casos torcer, de caras mas é uma realidade. Rompeu começa. Então, o Antoine Vaillant, lá, o canadense, ele rompeu os 2 bíceps. Caraca. Já. Entendeu? O Nathan Deacha rompeu os 2 bíceps. O Dorian, foi rompendo. Então, isso vai limitando um pouco a habilidade dele de conseguir colocar mais músculo ali. Tem limite, mas vai colocar, vai conseguir, quão fácil vai ser, vai dar tempo. E eu acho que ele nem tá tão preocupado em colocar esse volume. Você vê a dieta que ele tá, ele não tá comendo tanto. Só que assim, ele já começou a preparação mais cedo, antes ele dava umas férias maiores. Então o que ele tá conseguindo fazer a mais, ele tá fazendo. Agora outra coisa, o Ramon, 2018, ele tava ganhando o Pro dele, vindo através de juntar dinheiro de um em outro rifa pra competir o Olímpia Brasil, comendo arroz e ovo. E o primeiro Olímpia do Chris foi em 2018, né? Já foi. Então o cara já tava ganhando ali o Olímpia, já tava brigando no Olímpia. Aí se você pensar que 18, 19, 20, 21,
um tempo depois, o Ramon já tava no top 5. Um ano depois tava no top 2. Ele vem numa evolução absurda. Ele evoluiu muito rápido. Agora, o que me impressionou é que, assim, ano de 2021, Ramon e o Sebum, né? O que eu via? O Ramon pro Arnold Ohio, uma puta evolução. Eu não esperava que o Sebum teria a mesma evolução de um ano pro outro que teve. Isso me impressionou muito. Porque no nível que ele já tá, pra ele conseguir essa evolução é muito mais difícil. E o Ramon ainda tinha muita coisa pra fazer, né? Então ele vem trazendo uma evolução absurda. E um outro ponto do Ramon, esses caras que têm uma genética absurda, quando você fala, pô, pensa aí nos caras que você fala assim, cara, o cara tinha genética. Flex Wheeler. Que você fala, pô, físico diferenciado. Flex Wheeler, Sean Ray, é uns caras que não pesam tanto. LeBron, você acha que tá nessa prateleira também? Sempre gostei do físico dá pra dele. dizer que sim, dá pra dizer que sim, foda. dá pra dizer que mais sim. bonitos que tem, né? Sim, né, cara? No auge dele, meu Deus do céu. E são caras que não eram tão pesados, entendeu? Então, assim, o Ramon, ele tem pouco limite, ou eu creio que ainda tem limite para manipular a água, alguma coisa assim, mas o meu ponto é, meio quilo de músculo no Ramon, músculo, se traduz em muito mais do que meio quilo de músculo no físico geral. Então tem essa coisa. Eu acho ainda, tá um pouco longe, mas eu não acho impossível, porque o tanto de evolução que vem acontecendo Um evoluindo, se o outro começar a regredir, vai chegar uma hora que vai... E acho que naturalmente vai chegar uma hora que o Ramon vai ser Mr. Olímpia, isso a gente tem certeza. não, isso eu acho que é inevitável, né, cara? Sim, vai ser Mr. Olímpia. Quando ele diminui a foto. Mas diminuiu, é um toque. Mas Mas foi um toque só, cara, infelizmente. Mas acho que assim tá melhor do que do outro jeito. Vamos ver pose a pose? Aí tem a sequência de fotos, pose a pose. Tá. Chaim, vamos lá, na sua opinião, tá? Foi merecido o top 1 e o top 2? Se sim, por quê? Se não, por quê? A sua opinião e principalmente a diferença aí nas poses e também nos físicos. Bora lá. Cara, eu falei isso no meu vídeo. Pra mim, o Júnior tinha que ter vencido, poderia ter vencido, porque muitas vezes tem essa história. A gente consegue justificar a vitória do Dabu. Mas pra mim seria mais fácil justificar a vitória do Jaworski. Nessa foto aí, cara, um frame maior, mais alto, mais largo. Ali a perna do Dabu talvez um pouco mais definida, mas o Jaworski com o abdômen também bem marcado. E o mais importante, não tem o vídeo, que é uma coisa que a gente critica muitos brasileiros. Porque tava tremendo, posando mal. O Dabu não posou bem. Ele ia fazer a pose e ficava assim, ó. Tremendo o tempo todo. Isso não é legal. O Júnior, ele cravava a pose e mantinha. Então, essa pose aí, cara, tem uma pequena vantagem pro Júnior. Frame, volume, largura. Show. Próxima, Japa. Aí, peitoral melhor lado. Essa pose de lado, começando... A panturrilha, eles não... Pra mim, eles não avaliam, cara. A coxa do Jaworski, apesar de ser mais alongada, ela é maior. Você olha do topo da coxa até embaixo do femoral, você tem ali uma distância maior. Tá com mais detalhes, né? Com mais detalhe, com mais cortes. O braço do Dabu, um pouco melhor, um pouco mais, vamos dizer, completo, porque o tríceps dele é um pouco mais cheio. Acaba ficando bom. Mas a questão de caixa, de peitoral, volume de ombro, o Júnior tá melhor também. Então, nessa pose aí também, uma vantaginha pro Júnior. Próxima, Japa. O terceiro a gente nem comenta, porque o terceiro foi muito terceiro, né, cara? Não tinha muito o que falar. O terceiro foi muito eu achei que eles iam chamar só os dois. Apesar que nessa pose de costas ele tá muito bem, mas ele ficava pra trás das outras, né? Ele ficava bem pra trás. Não ficava legal. Eu não achei que ele ia estar na... Eu achei que esse confronto ia ser só os dois, na verdade. Nessa pose aí é uma pose complicada, porque é o seguinte... O braço do Dabu, ele tem um detalhe, uma definição muito boa ali, que acaba chamando a atenção. E o detalhamento de costas dele chama a atenção. Você pode ver que você consegue ver cada grupo muscular. O Jaworski não tem tanto detalhe muscular assim, só que ele tem muito mais espessura. Você vê que quando você olha de lado, não tem aquela foto de lado, né? Infelizmente, numa transição de peitoral de lado, os dois de lado, você vê que o Dabu... Tem um vídeo que eu postei hoje que tem a comparativa entre eu e ele. Tem?
Depois vamos pegar isso aí. O cara de lado, ele é estreito. O Jaworski de lado, você vê que parece quase uma bunda as costas dele caindo, assim, do volume muscular. Sim, então, sim. a espessura dele foi boa, mas aí o detalhe acabou contando bastante. Essa pose, pra mim, foi do Dabu. Segundo os árbitros, essa foi a pose que decidiu. Então. E quando eu fui falar com o Tyler, inclusive ele deu uma atenção muito boa, elogiou bastante. Num determinado momento da conversa, o Steve chega junto, ele elogiou bastante. Então, isso aí, cara, eu falei pro Jaworski, esse campeonato foi o melhor campeonato da tua vida. Porque, pô, você foi visto por Steve e o Tyler ali. Causou boa impressão. Causou boa impressão, foi muito bem elogiado. Ele conseguiu na academia do Steve ser avaliado pelo Steve, ele vê as poses. E depois eles deram uma boa atenção e falaram, assim, de detalhes pra gente cuidar. E daí ele falou assim... Ele falou um pouquinho mais de vaso lateral, trazer um pouquinho mais de largura, um pouquinho mais de ombro, que vai ajudar na estética. Mas ele falou, o teu trabalho número 1 é trazer mais detalhe nas costas dele. Então, assim, isso é muito importante pra mim. Assim, concordando ou não com o resultado, eu ter essa atenção do árbitro principal e trabalhar em cima disso, então é excelente. E hoje mesmo a gente já fez um treino de dorsal, onde eu fiz um treino focado em a gente trazer mais detalhamento. Né? Tem algumas coisas de mobilidade que ele vai ter que trabalhar para conseguir uma contração mais eficiente, mas a gente já iniciou esse trabalho. E eu sei que é algo que a gente consegue rápido, que é ativação em pontos precisos ali, não é encher ele de carne, é detalhe. Então é algo que a gente consegue uma mudança rápida. Inclusive eu falei pro Júnior, cara, a melhor coisa agora que poderia acontecer pra gente seria nesse nosso próximo campeonato, o Tyler ser o árbitro. Porque eu sei que a gente vai conseguir colocar um dorsal muito superior e quando o árbitro vê que ele gosta, você falou com ele. Inclusive, às vezes eu falo com os atletas, às vezes o atleta tá puto no final do campeonato e não quer falar com o árbitro. Falo, cara, vamos lá, porque é importante. Se a gente conseguir falar com ele, é importante. E no próximo campeonato que a gente entrar, se ele vê realmente essa diferença, pô, o cara fez. Aí você ganha moral. E eles gostam de ver o cara evoluindo. Muitas vezes o cara tá ganhando, mas ele não tá evoluindo. E aí eles não acham tão interessante assim. Cara, é muito bom. Pode falar que então, pra um cara, vamos dizer assim, 2 cenários diferentes. O cara precisa ganhar, o cara já tem a detalhamento nas costas. E o outro cara tem a espessura. O de ganhar detalhamento é muito mais fácil, então. Ah, sim. É assim. Rápido. Porque assim, o músculo tá ali, né? Eu não preciso construir.